votação de Deus, estando presentes o conselheiro Hermas Ulis Brandão, o conselheiro substituto Jaime Tadeu Lichins, que é procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal, designada para a sessão Célia Moro Cansu, declara abertas, 14 horas, horário regimental, a 11ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Presente na sessão ainda o conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, convocado através da portaria 497-13 da Presidência do Tribunal, de 8 de abril deste ano, para compor o quadro de julgamento no processo 98228-2012, da pauta do conselheiro Hermas Brandão, em razão do meu impedimento declarado na sessão número 07 desta primeira Câmara, em 12 de março de 2013. Ausente o conselheiro Durval Amaral, por motivo justificado, e os conselheiros substitutos Ives Linhares e Cláudio Canha, por motivo de férias. Submeto a apreciação do colegiado para aprovação a ata número 10 da sessão ordinária do dia 2 de abril de 2013. Está em discussão. Homologado. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 e para inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429, ambos do regimento interno. Comunico sobre estamentos processos 584.761/2010, junto à diretoria jurídica, por questão prejudicial da análise do ato do pré-julgado 5459/2013, e também na diretoria jurídica o 526877/2010, de aposentadoria, que depende da admissão do processo 328.203/2011. Continua livre a palavra. Tem a palavra o conselheiro Hermas Brandão para relatos dos processos sob sua atribuição. Serviço, senhor presidente, antes de relatar a minha pauta, eu gostaria de comunicar que deferir sobre o estamento dos seguintes protocolados: 27.83.34.10, 37.09.96.05, 39.44.66.09, 61.80.03/10, todos na diretoria jurídica. E os protocolados 23.12.69.11, 28.96.78.12, 40.10.05.12, todos na diretoria de análise de transferência. E, finalmente, o 23.19.74/10, na diretoria de contas estaduais. Feitas comunicações, vocês continuam com a palavra. Inicio minha pauta pelo protocolado, pelo processo 23.46.74.07, município de Querência do Norte. A interessada é a senhora Rosinei, a prefeita municipal Rosinei Aparecida Ragioto. É um convênio firmado entre o Instituto de Ação Social do Paraná e o referido município de Querência do Norte, no valor de 37.180, que cobriu o período de 2006 a 2010. A DAT propôs a aprovação das contas com ressalvas, recomendando a aplicação de multa pelo atraso da prestação de contas. O Ministério Público acompanhou anteriormente as conclusões da DAT, inclusive as ressalvas e as multas, e o nosso voto, acompanhando as manifestações, é pela regularidade com ressalva das contas e aplicação da multa pelo atraso das prestações na prestação de contas. Está em discussão. Aprovado. Segundo processo da pauta é o 15.251.2/11, município Chopinzinho, uma prestação de transferência no valor de R$25 mil no exercício financeiro de 2010-2011 para a realização da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná. A diretoria de análise de transferência, considerando que o interessado já recolheu o valor equivalente à ausência de aplicação financeira dos recursos e o valor da multa referente ao atraso de 16 dias na apresentação de contas, manifestou pela regularidade com ressalva. O Ministério Público acompanhou o parecer da diretoria de análise de transferência e também o nosso voto, acompanhando as manifestações, pela regularidade das contas com ressalva. Está em discussão. Aprovado. Seguir é uma transferência voluntária feita pela Prefeitura Municipal de Curitiba, a Associação dos Moradores e Amigos da Vila Esmeralda, no valor de R$580.680, relativo ao exercício 2009 2011, tendo por objeto a cooperação técnica e financeira entre o município e a entidade, visando o atendimento de 90 crianças. Das irregularidades apontadas pela diretoria de transferência, a entidade
apresentou justificativas e documentos que, entretanto, não foram suficientes para comprovar as regularidades da aplicação dos recursos. Haja visto que aos ausentes os termos de cumprimento dos objetivos do exercício 2009 e 2010. Concluiu pela regularidade das contas com o recolhimento parcial dos valores pela entidade e seu gestor, o que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas. Exposto, acolho os pronunciamentos da Diretoria de Análise de Transferência e do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade das contas nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, letra B da Lei Orgânica do Tribunal, determinando-se, primeiro, o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 352 mil, devidamente corrigidos de acordo com as datas dos repasses ao Tesouro Municipal, solidariamente pela Associação dos Moradores e Amigos da Vila Esmeralda e pelo senhor Jair Camões, gestor das contas. Segundo, a inclusão dos nomes dos gestores das contas no cadastro dos responsáveis por contas regulares. Terceiro, pela inscrição indicativa, no caso do não recolhimento, no prazo legal, pelos responsáveis dos valores apontados. É o relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Seguir o protocolado 19.211.006, município de Paranaguá, a prestação de contas de transferência entre o município de Paranaguá e o Instituto de Ação Social do Paraná no valor de R$ 98.880,49, referente ao exercício financeiro de 2004-2008, para aquisição de um imóvel destinado a abrigar adolescentes em situação de risco. A diretoria de análise de transferência, considerando que o órgão repassador não emitiu o termo de cumprimento dos objetivos, a ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos, a discrepância dos valores entre os laudos de avaliação e o valor da compra do imóvel, manifestou pela regularidade das contas determinando a restituição dos recursos pelo município de Paranaguá e pelo gestor à época dos fatos José Bacafilho. O Ministério Público de Contas, por intermédio de seu parecer, manifestou-se pela regularidade das contas pela adoção das medidas que especifica. De acordo com as informações prestadas pela Secretaria do Estado de Trabalho e Promoção Social, no local funciona um plantão de atendimento terapêutico no âmbito de um programa social denominado Sentinela. Por intermédio da informação 1025.13, a diretoria de execuções certificou que o valor recolhido referente ao ausente da prestação financeira dos recursos está correto. Nosso voto, em que pese os apontamentos da diretoria de análise de transferência e do Ministério Público de Contas, é relevante notar que o imóvel adquirido está sendo utilizado pela municipalidade para atender um importante programa social. De acordo com a avaliação apresentada, houve significativa valorização do imóvel desde sua aquisição pelo município de Paranaguá, cujo valor atual hoje pode chegar a R$ 300 mil. Além disso, sobre o imóvel já foram adicionados cerca de 55 metros, totalizando 116,92 metros de área construída, permitindo uma eventual ampliação sobre a área livre remanescente 152 metros, de maneira a atender a necessidade futura do município. Antes exposto, voto pela regularidade das contas com ressalva. Está em discussão. Aprovado. A seguir, o protocolado 1872-82, interessado é o senhor Paulo Roberto Ribeiro e outros. A entidade é a Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania. É uma prestação de contas relativa aos recursos recebidos do município de Matins, no valor de R$ 2.447.407,60, no exercício 2008, tendo por objeto a cooperação técnica focada na estruturação dos plantões médicos realizados no Hospital Municipal de Nossa Senhora dos Navegantes. A diretoria de análise de transferência apontou as seguintes irregularidades em sua primeira análise: apresentar status bancários, demonstrativos detalhados de receita e despesas, plano de trabalho, certidão de OCIP, certidão liberatórias, termos de cumprimento de objetivos, relatório de auditoria, estado de execução física e financeira publicado na imprensa oficial. Em sua derradeira instrução, a diretoria de análise de transferência afirma que apenas o termo de cumprimento dos objetivos foi apresentado, permanecendo ainda todos os demais apontamentos sem resposta. Concluiu pela regularidade de contas com o recolhimento parcial dos valores pela entidade e pelo seu gestor, assim como pelo então prefeito Francisco Carlinhos dos Santos, solidariamente. O Ministério Público de Contas acompanha a unidade técnica. Do exposto, acolho os pronunciamentos da diretoria de análise de transferência e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas, nos termos do artigo 16, para a terceira letra B da Lei Orgânica do Tribunal, determinando-se, primeiro, o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 497.051,30, devidamente corrigidos de acordo com a data dos repasses ao Tesouro Municipal, solidariamente pela Ordesc, pelo senhor Paulo Roberto Ribeiro, gestor das contas, e por Francisco Carlinhos dos Santos. Segundo, aplicação de multa ao senhor Paulo Roberto Ribeiro e Francisco Carlinhos dos Santos, com recolhimento ao Tesouro do Estado pelos cumprimentos da Lei 97.999. Terceiro, a inclusão dos nomes dos gestores dos contas Paulo Roberto Ribeiro e Francisco Carlinhos dos Santos no cadastro dos responsáveis por contas regulares e no cadastro de idoneidade,
Quarto, pela inscrição endividativa, no caso do não recolhimento do prazo legal, pelos responsáveis valores apontados. Quinto, comunicação e liberação de acesso aos autos ao Ministério Público Estadual para providências que entender cabíveis. Sexto, impedimento de certidão liberatória à entidade. Sétimo, comunicação e liberação de acesso aos autos ao Ministério da Justiça. Ao voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. A seguir ao protocolo 26.47.44/11, eu solicito a retirada da pauta, senhor presidente, e solicito diligências para nova intimação, que nos autos não tem que o presidente da Associação de Pais e Amigos Institucionais de Mato Rico tenha sido notificado do processo. Não havendo posição, retirada de pauta. Seguir a aposentadoria municipal, protocolo 41.95.009.04. Interessada a senhora Maria Nelly Augustinha de Souza, município de Moarama. O presente processo refere-se à aposentadoria por idade da servidora municipal, que à época contava com 60 anos. O tempo de contribuição é 21 anos, 2 meses e 25 dias, sendo que os proventos são mensais e proporcionais no valor da época, R$ 347,03. A diretoria jurídica opina pela legalidade e registra o Ministério Público preconiza pela negativa do registro em razão de que a inatividade decorre de uma admissão tida como ilegal. A ilegalidade que aludiu o parquê refere-se à negativa de registro das admissões de pessoal efetuadas pelo município de Moarama, que já foram objeto de autoria por esse tribunal. O ingresso da servidora em questão deu-se em 91 e a negativa de registro deu em 2005. A diretoria jurídica noticia que a situação de tela é análoga a muitas outras já julgadas por essa Corte de Contas, apontando vários acordos, de forma exemplificativa, em que, com fulcro nos princípios de segurança jurídica e boa-fé, foram registrados os atos de aposentadoria. Acolhendo a aplicação dos princípios citados e na esteira dos precedentes dessa casa, acato o parecer da diretoria jurídica e voto pelo registro da aposentadoria da servidora senhora Maria Nelly Augustinha de Souza. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Seguir é um processo também de aposentadoria de servidor municipal. Do município de Londrina, o senhor Alceu Prat, o protocolado 51.270109. A diretoria jurídica manifesta pela negativa de registro da aposentadoria em razão de o servidor ter realizado atividades incompatíveis com as funções típicas de professor ao longo de sua vida funcional. O Ministério Público de Contas afirma que a situação em tela amolda-se à decisão da ação direta de inconstitucionalidade 3772, no sentido que a função de magistério abrange a coordenação e o assessoramento pedagógico, ainda a direção de unidade escolar, deste exercício por professor de carreira. Como bem salienta o parquê, pelos justificativos apresentados pela entidade previdenciária, de que o servidor exerceu por alguns períodos a função de técnico pedagógico, constata-se que não houve desvio de atividade do magistério, em consonância aos ditames da aludida decisão do Supremo Tribunal Federal. Os termos do parecer do Ministério Público de Contas, voto pelo registro da aposentadoria do servidor Alceu Prat, no cargo de professor do município de Londrina. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolado 20.02.5410, interessada a senhora Marinês Fonseca Matoso, a entidade de Paraná Previdência. A diretoria jurídica opina pela legalidade do registro do ato. E também o Ministério Público manifesta-se pela negativa de registro de aposentadoria e instalação de tomada de conta ordinária. Nosso voto. A questão suscitada relativa ao descumprimento do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal pela Paraná Previdência, com cobrança de contribuição em percentual inferior ao mínimo legal de 11% sobre a remuneração do segurado, não está isenta da fiscalização por essa Corte de Contas. A questão integra outros procedimentos em curso nesse tribunal, o que desautoriza a instauração de outro procedimento com igual objetivo. Assim, acolho o parecer emitido pela diretoria jurídica e voto pela legalidade e registro do presente ato de aposentadoria. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. Seguir a aposentadoria estadual, protocolo 44.89.6509. Refere-se à aposentadoria da servidora Maria Nirma Zavarese Andretta, cujo ato concessivo for negado por essa Corte de Contas. No entanto, em recurso do mandato de segurança, foi determinado o restabelecimento da aposentadoria concedida ao servidor em 2002. O órgão de origem restabeleceu os defeitos da resolução que havia concedido a aposentadoria por contribuição integral à servidora, no cargo de datiloscopista de primeira classe, mediante a edição de nova resolução.
atendido assim o artigo 436, inciso 2º e seu parágrafo 1º, inciso 1º, com a presente comunicação de decisão judicial, determina-se: a. O registro da resolução 6777, instaurada por força da resolução 2147. B. O encerramento do feito nos termos do artigo 398, parágrafo 1º do regimento interno desse tribunal. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 47.870.202, município de Andirá, admissão pessoal. O município de Andirá requer a revogação da resolução 1625/2004, por intermédio da qual se determinou ao município a exoneração dos servidores relacionados no processo de admissão complementar 47.872/2002. Alegou em síntese que, por equívoco, não foram anexados àquele processo a documentação complementar encaminhada referente à formalização dos registros de admissões, sendo instaurado um novo processo sob o número 2616-LOB/02. Como consequência, o Tribunal determinou o registro do ato de admissão do processo 2616-902, conforme decisão definitiva monocrática, número 1739/07, e pela resolução 1625/04, negou o registro ao ato constante do processo 47.870.202. A diretoria jurídica, reconhecendo que a autuação do processo 47.870.202 foi equívoca, manifestou pela declaração de nulidade da resolução 1625/04 e dos atos subsequentes. O Ministério Público de Contas manifestou pela declaração de nulidade da resolução 1625/04 do acordo 782/07 pleno e pelo registro das admissões negadas por aquela resolução. Nosso voto. De fato, assiste razão ao peticionário, na medida que houve um equívoco atribuível a esse tribunal na autuação, como novo processo da documentação complementar encaminhado pelo município. Ante o exposto, acompanhando as manifestações uniformes da diretoria jurídica do Ministério Público de Contas, voto pela procedência do pedido para que, primeiro, seja declarada a nulidade da resolução 1625/04 e do acordo 782/07 e, segundo, sejam registrados os atos de admissão dos servidores do município de Andirá constando daqueles autos. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Seguir a admissão pessoal, protocolo 40.55.30.10 do município de Pato Branco. Trata-se de admissão pessoal complementar para contratação por prazo determinado de profissionais para exercício de diversas funções do município de Pato Branco. A diretoria jurídica aduz, se for juntar os documentos exigidos pela instrução normativa, em vigor na data da atuação, que as contratações obedecem à ordem de classificação e que todos os atos foram devidamente publicados. Opina pelo registro dos atos. O Ministério Público opina pela negativa do registro. Como bem ponderado pela diretoria jurídica, a lei municipal que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado foi editada especificamente para o caso em análise, em oposição ao mandamento constitucional. Entre aspas, note-se que a Carta Magna manda que a lei indique as situações em que poderá contratar temporariamente, indicando os casos de modo geral e abstrato, devendo a autoridade administrativa, diante da situação concreta, verificar se esta se enquadra ou não ao previsto modo hipotético na norma, não devendo o município, a cada situação que achar que é caso de contratação temporária, elaborar uma lei específica. As contratações foram efetuadas no exercício 2009 e 2010 e já se encontram encerradas. Foram cumpridas todas as demais exigências legais. Assim, voto pelo registro das presentes contratações. Fica ainda consignado como recomendação que o município deverá editar lei municipal determinando em quais situações poderá ocorrer contratações por prazo determinado para atendimento de excepcional interesse público. É o relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. O protocolo seguinte é o 480831, o interessado, o senhor Jamerson Andrigo Bruno, a entidade do nosso Tribunal de Contas. Eu solicito adiamento desse processo. Havendo oposição, adiamento concedido. A seguir, o protocolo 6353-8012 é um abono de permanência da coisa interessada, a senhora Denise Tournier Turcotte. A servidora mencionada ocupa o cargo de analista de controle, visando a implantação do abono de permanência. A diretoria de gestão de pessoas, a diretoria jurídica e o Ministério Público de Contas manifestaram favoravelmente a concessão do benefício. E assim, considerando a instituição do processo, os pareceres uniformes, voto pelo deferimento do pedido para conceder o abono de permanência à servidora Denise Tournier Turcotte, a partir de 19 de setembro de 2012. É o voto. Em discussão. Aprovado.
Protocolo 5556-2/13. Interessado, senhor Osnivaldo de Oliveira Vargas. Também a Associação de Abonos de Permanência. O referido funcionário ocupa nesse tribunal o cargo de controlador interno. O nosso voto, acompanhando as manifestações, é para a concessão de abono de permanência ao servidor Osnivaldo de Oliveira Vargas a partir de 5 de fevereiro de 2013. Está em discussão? Aprovado. A seguir, a prestação de contas de transferência é o processo 98.228.12 do município de Foz do Iguaçu. Trata-se de relatório de inspeção sobre os repasses efetuados pelo município de Foz do Iguaçu à ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, durante o exercício de 2011, no montante de R$ 33.603.000. A equipe de auditoria, ao final do relatório, concluiu pela irregularidade do objeto inspecionado, em função dos achados específicos abaixo relacionados. A. Contratação de pessoal sem concurso público e burla ao limite de gasto com pessoal imposto pela lei de responsabilidade fiscal. B. Cobrança da Caixa de Fomento sem o detalhamento das despesas. C. Ausência de publicação de demonstrações financeiras do relatório de execução do contrato de gestão. D. Inconsistência de valores na prestação de contas do órgão repassador. E. Ausência de consulta ao Conselho Municipal de Saúde sobre a efetivação do contrato de gestão. F. Ausência de relatórios externos sobre a avaliação das metas pactuadas. Para uma melhor efetivação das boas práticas de aprimoramento de sistemas de controle, a equipe de auditoria sugere a adoção pela administração municipal de medidas de natureza preventiva e correcional abaixo indicadas. A. As despesas com mão de obra terceirizada deverão ser computadas para fim de apuração dos gastos com pessoal, em obediência às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. A contratação de pessoal deverá ser efetivada mediante a realização de concurso público ou, em casos excepcionais, por meio de testes seletivos, de acordo com a legislação aplicável. Ainda fez recomendações de natureza correcional, assim seja. Recolhimento parcial erário de recursos repassados no valor de R$ 150.000, devidamente corrigidos de acordo com as datas de repasse dos recursos, solidariamente pela ProSaúde, Associação Beneficente Social e Hospitalar, e pelo senhor Paulo Roberto Mergulhão, por meio de documento de arrecadação municipal, com fundamento nos artigos 16 e 18 da Lei Complementar 63 de 2005. Em razão das irregularidades apontadas no quadro de achados 2 do relatório de inspeção. B. Recolhimento do valor de R$ 2.130,78 ao erário municipal, solidariamente pela ProSaúde e pelo senhor Paulo Roberto Mergulhão. Consistência de valores nas prestações de contas ao órgão repassador. C. Aplicação de multa ao senhor Paulo McDonald Guise pela contratação de pessoal sem concurso público, em contrariedade ao artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, com fundamento no artigo 87, letra 5ª A da Lei Complementar Estadual 103 de 2005. D. Aplicação de multa ao senhor Paulo Macedoni pela formalização do contrato de gestão de desacordo com a Lei Municipal 3.654 e pela ausência das publicações previstas nos mencionados dispositivos legal. E. Aplicação de multa ao senhor Paulo Macedoni Guise pelo pagamento de despesas com pessoal sem a devida observância dos artigos 18 e 19 da Lei Complementar 101/2000, com fundamento no artigo 87, parágrafo 4º do trajeto da Lei Complementar Estadual 103 de 2005. F. Aplicação de multa ao senhor Paulo Macedoni pela formalização do contrato de gestão sem prévia consulta ao Conselho Municipal de Saúde, com fundamento no artigo 87, parágrafo 5º, letra G da Lei Complementar Estadual 103 de 2005. G. Exclusão do nome dos gestores das contas, senhor Paulo Macedoni Guise, representante legal do município, do senhor Paulo Mergulhão, presidente do ProSaúde, no cadastro de responsável por contas irregulares para os fins do disposto do artigo 170 da Lei Complementar 103 de 2005 e dos artigos 515 e 520 do Regimento Interno do Tribunal, e em atendimento ao disposto no artigo 1º, letra G, da Lei Complementar Federal 64, de 18 de maio de 90, artigo 11º, parágrafo 5º da Lei Federal 9.504, de 30 de setembro de 97, e nos artigos 1º ao 3º da Lei Estadual número 10.959, de 16 de dezembro de 94. H. Em caso de não recolhimento dos responsáveis dos valores apontados nos prazos legais, inscrição individuativa pelo órgão competente. I. Instalação de tomada de conta extraordinária para a apuração dos danos ao erário sobre os valores instituídos com taxa de fomento do exercício financeiro de 2010 e 2011. A ProSaúde, o senhor Paulo Roberto Mergulhão e o senhor Joselmo Pablo Mills apresentar contraditório em conjunto, protocolado sob o número 447.900/12,
do município de Foz do Iguaçu e o senhor Paulo McDonald Dias apresentaram defesa protocolada sob o número 730.386/12. A diretoria geral da transferência manifestou-se em exame conclusivo através das instruções 3951/12 e 5563/12 e concluiu pela regularidade do objeto inspecionado e pela manutenção das conclusões do relatório de inspeção 2/2012. O Ministério Público, por seu turno, concorda com as conclusões e informações contidas no relatório de inspeção realizado pela diretoria geral da transferência, bem como pela comunicação e liberação de acesso aos autos do Ministério Público Estadual e Federal e a comunicação à diretoria de contas municipais para a verificação de possível distorção no índice de gasto com pessoal. O nosso voto, ante o exposto, com base no artigo 267, parágrafo 2º do Regimento Interno, acatando as instruções 3951/12 e 5563/12 da diretoria de transferência e parecer ministerial 13353/12 e número 17607/12, voto, primeiro, pela improcedência da preliminar em que o ex-prefeito Paulo McDonald Dias requer o arquivamento do feito, alegando a incompetência desse Tribunal de Contas para a fiscalização desses espaços, tendo em vista a expressa previsão desta competência no artigo 1º do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, bem como nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal. Segundo, pela aprovação do presente relatório de inspeção, número 212-DAT, realizado no município de Foz do Iguaçu, com as seguintes conclusões. A. As despesas com mão de obra terceirizada deverão ser computadas para fim de apuração dos gastos com pessoal em obediência às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. A contratação pessoal deverá ser efetivada mediante a realização de concurso público ou, em casos excepcionais, por meio de testes seletivos, de acordo com a legislação aplicável. C. O município deve aprimorar os mecanismos de controle para viabilizar a melhor gestão de recursos transferidos às entidades do terceiro setor. D. Recolhimento parcial ao erário dos recursos repassados no valor de R$150 mil, devidamente corrigidos, de acordo com as datas de repasse dos recursos, solidariamente pelo ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, e pelo senhor Paulo Roberto Mergulhão, por meio de documento de arrecadação municipal, com fundamento nos artigos 16 e 18 da Lei Complementar número 113/2005. E nos artigos 248 e 249 do Regimento Interno do Tribunal, e com base no procedimento de informação de jurisprudência número 45.770.006, em razão da cobrança indevida de taxa de administração, irregularidade apontada no quadro de achados 2 do relatório de inspeção. E recolhimento do valor de R$ 2.130,78 ao erário municipal, solidariamente pela ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, e pelo senhor Paulo Roberto Mergulhão, em função das inconsistências de valores nas prestações de contas do órgão repassador, apontado no quadro de achados no quadro do relatório de inspeção. F. Aplicação de multa ao senhor Paulo McDonald pela contratação de pessoal sem concurso público. G. Aplicação de multa ao senhor Paulo McDonald pela formulação de contrato de gestão em desacordo com a lei municipal e pela ausência de publicações previstas no mencionado dispositivo legal. H. Aplicação de multa ao senhor Paulo McDonald pelo pagamento de despesas com pessoal sem a devida observância dos artigos 2 e 19 da Lei Complementar 101/2000, com fundamento no artigo 87, parágrafo 4º, letra G, da Lei Complementar Estadual 103/2005. Aplicação de multas I. Aplicação de multa ao senhor Paulo McDonald pela formalização de contrato de gestão sem a prévia consulta do Conselho Municipal de Saúde. J. Inclusão dos novos gestores das contas Paulo McDonald Dias, CPF 184.060.379.91, representante legal do município, e do senhor Paulo Mergulhão, CPF 062.555.408.63, presidente da ProSaúde, lucrados e responsável com contas irregulares, para os fins dos dispostos do artigo 170 da Lei Complementar 103/2005 e dos artigos 515 e 520 do Regimento Interno do Tribunal, em atendimento ao disposto do artigo 1º, letra G, da Lei Complementar Federal número 64, de 18 de maio de 90, e artigo 11, 11º, parágrafo 5º da Lei Complementar 9504, de 30 de setembro de 1997, e nos artigos 1º ao 3º da Lei Estadual número 10.959, de 16 de dezembro de 94. K. Em caso do não recolhimento pelos responsáveis dos valores apontados nos prazos legais, inscrição indenizativa pelo órgão competente, com fundamento no artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 76, parágrafo 3º da Constituição Estadual, artigo 18, 92 e parágrafo 1º da Lei Complementar 103/2005, artigos 249, 500 e 501 do Regimento Interno do Tribunal, e ainda o artigo 2º da Lei Federal, número 6.830 e 22 de setembro de 1980. J. Não. IJK. Instauração de tomada de conta extraordinária para a produção do dano erário referente ao exercício de 2010 e 2011, especialmente no que diz respeito ao montante estipulado e efetivamente despendido com a taxa de fomento cobrada pela entidade.
M. Comunicação à diretoria de contas municipais para a verificação do possível distorção do índice de gasto com pessoal. N. Comunicação e liberação de acesso aos autos do Ministério Público Estadual e Federal. É o voto. Relator e voto. Está em discussão, conselheiro Thiago. Senhor presidente, muito boa tarde. Doutor Hermas, doutor Jaime, doutora Célia. Senhor presidente, eu creio que nesse processo que estou convocado para compor o quórum e prestei bastante atenção ao relato do processo efetuado pelo conselheiro Hermas Brandão e vou fazer algumas colocações rápidas em relação à minha posição em relação a esse processo. Na verdade, eu concordo com o voto do relator parcialmente quanto à primeira parte. A primeira parte em relação a rejeitar a preliminar, em relação a aprovar o relatório e as conclusões do relatório, que eu diria que são alguns pressupostos. Mas eu tenho uma opinião diversa em relação às soluções que foram apresentadas pela unidade técnica e que foram endossadas pelo Ministério Público. Nós estamos tratando de um relatório de inspeção. Então, por exemplo, já vou pegar um ponto que para mim é crucial. Não pode o relatório de inspeção, como resultado do relatório de inspeção, da apreciação do relatório de inspeção, eu creio que é impossível, inclusive em relação ao que determina a Constituição Federal, que tanto o prefeito municipal que efetuou os repasses a partir do termo de parceria firmado, quanto o gestor da entidade, serem incluídos no cadastro de gestores com contas julgadas irregulares, porque não estamos julgando contas, estamos apreciando um relatório de inspeção. Há também a contradição, a meu ver, de se propor uma abertura de tomada de contas para apuração de alguns danos e, desde logo, no relatório de inspeção, já se imputar outros danos tanto ao gestor da UCIP quanto solidariamente com a própria UCIP. E já também se está imputando uma série de multas, tanto ao prefeito municipal quanto ao gestor da UCIP. A meu ver, o procedimento que o tribunal deveria adotar é de aprovar essas conclusões do relatório de inspeção e converter esse processo em tomada de conta extraordinária, a fim de que as contas, tanto em relação à responsabilidade do prefeito que efetuou esses repasses e que, quero crer, pelo que foi descrito, não tomou as providências necessárias à fiscalização do termo de parceria, sem contar a própria legalidade do termo de parceria, que é questionada e com propriedade, quero crer, até porque esse mesmo gestor municipal recentemente houve uma notícia que ele está com uma ação civil pública interposta pelo Ministério Público em relação a outros termos de parceria firmados com outras OCIPs. Claro, isso ele responderá na Justiça. Mas a minha conclusão é de que, aprovado o relatório de inspeção com aquelas conclusões, seja convertido o processo em tomada de conta extraordinária, seja verificado se, eventualmente, há outra irregularidade, e isso faz referência exatamente à lei que rege as organizações da sociedade civil de interesse público, a Lei 9.790, de 1999, e também que se verifique uma questão que, até onde tenho conhecimento, foi trazida a esse tribunal para discussão pelo procurador Gabriel Guilegé, que é relativa ao próprio dano ao erário que decorreria da contratação, da terceirização de servidores, e aí há um dano ao erário que é caracterizado pelo não recolhimento do imposto de renda daqueles que seriam os servidores. Então, o dano se caracteriza porque a receita do imposto de renda dos servidores, tanto do Estado quanto dos municípios, é a receita daquela esfera. E quando há terceirização, o pagamento para os contratados
não implica na arrecadação desse imposto de renda. Então, eu incluiria mais essa questão a ser vista no âmbito da tomada de contas. E aí, então, eu entendo que não faria sentido a aplicação dessa série de multas e desde já as condenações que são sugeridas pela Diretoria de Análise e Transferência. E eu acompanhei exatamente que a diretoria, em seu relatório, mencionou, e o Ministério Público. Eu acho que nós estamos buscando até um atalho aí para penalizar o mau gestor, né? Eu vou manter meu voto. Se Vossa Excelência não tiver realmente consciente que deve votar, solicite vista aí. Não, senhor presidente, eu tenho convicção, doutor Hermas, eu tenho convicção dessa questão. Na verdade, eu até já fiz uma referência aqui em outros, aqui eu digo no tribunal, de uma ideia que era do auditor Eduardo Souza Lemos, de que nesse tipo de processo de relatório de inspeção, quando já houve o oferecimento de contraditório, que já se convertesse na apreciação do relatório, já se convertesse o relatório em tomada de contas e já se julgasse as contas e já se imputasse os danos cabíveis. Mas, nesse caso, até porque há a sugestão da instauração de tomada de contas extraordinária, para que se apure um outro dano que não foi apurado nesse processo, eu entendo que é mais adequado até, entendo a pressa do Dr. Hermas em que já se impute as devidas responsabilidades, mas eu entendo que o tribunal faria um trabalho mais completo, fazendo toda essa apuração numa tomada de conta extraordinária. Até nós estamos solicitando aqui, uma das solicitações, a instauração de tomada de conta extraordinária nos exercícios seguintes, 2010 e 2011. Não. Nós estamos em 2011, esse relatório de inspeção. Nós estamos solicitando que se faça também no exercício anterior. Sim, não, doutor Hermas, eu não discordo dessa providência. Eu entendo apenas que tudo isso deve ser feito numa única oportunidade e de forma abrangente, e não que no relatório de inspeção se possa julgar irregulares as contas. Vossa Excelência seguiu exatamente o que a Diretoria de Análise e Transferência colocou, que foi endossado pelo Ministério Público, mas eu entendo que esse procedimento ele é contraditório em relação até o que determina a Constituição Federal, que a Constituição determina que é competência dos tribunais julgar as contas daqueles que derem causa à perda, extravio outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Há aqui a caracterização que houve prejuízo, mas não estamos julgando contas. Então, eu discordo até porque, a meu ver, não há sentido em que fiquem inscritos como gestores com contas irregulares, o prefeito e o gestor da UCIP, mas que o tribunal esteja fazendo isso num processo que sequer é um processo de contas. Bom, a matéria continua ainda em discussão. Como eu estou impedido, eu não vou discutir. Mas que eu estou com uma vontade de discutir, conselheiro Jaime. Mas para indagar do relator, se houve contraditório? Houve pena. Todos se manifestaram aqui dentro do processo, todas as partes. Então eu vou acompanhar o relator. Eu vou, só para discutir um pouquinho. Na realidade, eu não vou discutir contra a matéria em si, até porque eu tenho algumas posições pessoais sobre isso, prefiro não discutir. Mas a questão, conselheiro Armas, que o conselheiro Tiago comentou sobre a questão da inclusão na lista, como não se trata de tomada de contas, o judiciário tem constantemente excluído da lista. Eu acho que isso, nesse particular, me sinto à vontade só para discutir, não posso votar, né? Mas é uma questão a ser refletida. Senhor presidente, eu acho que as partes aqui que vão se sentir prejudicadas, com certeza, vão entrar com recurso de revista perante esse tribunal. Aí terá a oportunidade, então, então, eu vou também fazer eu não estarei mais aqui, com certeza, para só para discutir. E como eu já não sou mais presidente da casa, acho que agora me sinto, inclusive, à vontade para
discutir algumas coisas, até se a tese de Vossa Excelência, se já tiver procedência, não precisa nem aprovar o relatório de inspeção. Aí nós estamos tramitando 2 vezes o mesmo conteúdo. Então, basta um juízo preliminar, nem se aprova o relatório, a própria administração já encaminha com a tomada de contas. Então, acho que até para a atual administração, se estiver escutando a sessão, para refletir sobre isso na reforma do regimento. Não, eu concordo com Vossa Excelência, até porque havia previsão eu não sei como é que está agora, não me lembro de cabeça, mas no artigo 269 do Regimento Interno já havia previsão que o próprio relator já podia, e eu creio que isso está valendo, né? O relator pode... Sim, mas é mudar o procedimento, que nós temos a defesa para depois converter, acho que já converteria antes. Mas aí eu concordo com Vossa Excelência, não faria questão de que fosse aprovado o relatório, mas eu entendo até que as conclusões do relatório, até nesse contexto de que, nesse caso, a proposta é a aprovação do relatório e algumas conclusões, que são conclusões que dizem respeito aos achados do relatório de inspeção, eu entendo que não haveria prejuízo de modo nenhum que se fizesse dessa forma, mas também não... Seriam 2 processos daí, né? E aí... um contraditório com tudo. Não, eu entendo que nesses casos até, conselheiro Fernando, há um endosso do colegiado em relação àquelas conclusões. Um endosso que justifica essa conversão, mas, de fato, não há uma necessidade que se aprove o relatório de inspeção para que haja conversão em tomada de conta extraordinária. Tá certo? Eu gostaria só de fazer menção com relação à questão de, desde logo, fazer algumas determinações ou não de recolhimentos de multa. Me parece que o Ministério Público foi já, no sentido da aprovação deste relatório, que sugeria que o tribunal determinasse algumas medidas, né, ao gestor, de natureza preventiva e correcional. Me parece que quando ele coloca da sugestão de aplicação de multas foram para fatos que já restaram devidamente comprovados com o contraditório feito, né? Com a justificativa apresentada, o setor técnico e o Ministério Público entenderam que não estaria devidamente justificada a situação e consideraram pela irregularidade desses fatos. Então, me parece que, desde logo, não haveria nenhum prejuízo a que se, desde logo, o tribunal determine a aplicação dessas multas, que seriam pela contratação de pessoal sem concurso, que foi uma questão que restou evidenciada no processo, né? A ausência de publicações também é outra multa que foi sugerida, né? Outra foi o pagamento de despesa de pessoal sem a devida observância da lei fiscal. Também pela formalização do contrato de gestão sem a consulta. Então, são fatos que o relatório, sendo aprovado, essas irregularidades já estariam devidamente apuradas e com o relatório, desde logo, o tribunal poderia determinar, sim, no meu entendimento, que foi o exarado nos autos, desde logo pela aplicação da multa. A única coisa que foi sugerida, a tomada de conta extraordinária, que daí sim vai ser para apurar o dano ao erário em face daqueles valores que o setor técnico colocou, né, com relação às taxas de fomento que foram pagas. Então, me parece que a aprovação do relatório, com as sugestões feitas pelo setor técnico, com a aplicação das multas sugeridas também pelo MP, desde logo não vejo nenhum prejuízo que o tribunal já adote estas providências, né? E, com relação à instauração da tomada de conta extraordinária, ela iria ser feita para verificação do dano na parte onde o setor técnico indicou especificamente sobre aquele tópico que o setor técnico mencionou. Então, essas considerações só. Senhor presidente. 5, senhor Tiago. Senhor presidente, apenas para fazer algumas ponderações em relação à intervenção da doutora Célia. Há justamente naquele capítulo do nosso regimento que fala sobre procedimentos de fiscalização, há algumas hipóteses, algumas situações que são previstas, e uma das situações quando não houver alguma irregularidade realmente material importante,
que se façam as determinações cabíveis e se apliquem as multas que são também concernentes àquilo que foi levantado. Eu entendo que, nesse caso, há contradição de se aplicar a multa, porque esses fatos, ou pelo menos uma parte desses fatos que causaria, seria cabível esse tipo de sancionamento, eles são fatos de muita relevância e que levariam necessariamente à conclusão pela irregularidade das contas. E aí aí sim, eu concordo em grau, gênero e número com o que colocou o conselheiro Fernando, que aí estaríamos antecipando e fazendo um duplo julgamento dos mesmos fatos, porque devemos apreciar esses fatos num processo de contas. E aqui estamos já multando em razão desses fatos, mas o mérito é um contrassenso do tribunal considerar, primeiro, mandar devolver valores, incluir os gestores no cadastro de contas irregulares, num processo que não é de contas. E aí também, essas multas, o que valem para mim, não há sentido lógico em se aplicar multas em relação a irregularidades graves, sem que essas irregularidades graves constituam, de fato, fundamento para a irregularidade de contas. Então, eu discordo de Vossa Excelência, assim como eu discordo das manifestações da instrução do processo do parecer ministerial. Tá. Então, por 2 votos a 1, está aprovado o voto do relator. Vossa Excelência vai fazer declaração de voto ou só registra no acordo? Senhor presidente, eu creio que apenas registro no acordo. Eu infelizmente, não conseguiria fazer isso num curto prazo. Ia facilitar o recurso. Considerava que continua a falar. Se eu fosse parte aqui interessado no processo, eu pagaria essas multas e me calaria. Não faria defesa. A seguir o protocolo 2046-79/11, Câmara Municipal de Paris do Norte, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Ildefonso Teles Neto. Em análise final, a diretoria de contas municipais concluiu que as contas da Câmara Municipal de Paris do Norte estão regulares. E o Ministério Público acompanhou integralmente o funcionamento da DCM e também opinou pela aprovação da prestação de contas. E esse é o nosso voto também, pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Paris do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2010, e responsabilidade do senhor Ildefonso Teles Neto. Essa discussão, aprovado. Protocolo 159401/11, município, prestação de contas da Câmara Municipal de São João do Ivaí, exercício 2010. Bom, a única irregularidade que foi verificado na ocasião foi realmente em relação ao controlador interno. Tanto isso foi observado pela Diretoria de Contas Municipais como pelo Ministério Público. E também destaco que o município realizou concurso público para a contratação de servidor efetivo para o cargo, já em fase final de nomeação. Servidor que atenderá ao município e a Câmara Municipal. Entendo as irregularidades para ser convertidas em ressalva, há evidências da prática do ato concreto para a nomeação do servidor efetivo para o cargo e controlador interno. Faço exposto, acompanhando os processamentos do Ministério Público e com fundamento no artigo 71, inciso 2º e 31, parágrafo 1º da Constituição da República, nos artigos 76, inciso 2º e 18, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Paraná, e no artigo 1º, inciso 2º, artigo 23 da Lei Complementar Estadual do Estado, 103/2005, considerando os demonstrativos e análises de constância dos autos, voto pela regularidade com ressalva da prestação de contas da Câmara Municipal de São João do Ivaí, relativo ao exercício 2010, para o senhor presidente Valdeci Farias de Oliveira. Também acolho também a proposição de aplicação de multa, capitulado no artigo 87, parágrafo 3º, e artigo, parágrafo 4º e artigo 116, parágrafo 3º, a linha B,
da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da violação dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição da República e a Instrução Normativa 52 de 2011, do Tribunal de Contas do Estado, pela não nomeação tempestiva do controlador interno, detentor cargo efetivo. Multa essa aplicável ao senhor Valdecir Farias de Oliveira. É o voto. Em discussão. Aprovado. Protocolo 1563-45/12, prestação de contas da Câmara Municipal de Corbélia, relativo ao exercício financeiro de 2011. Tanto a DCM como o Ministério Público propuseram a regularidade das contas, com ressalva, porque verificou que as diferenças anteriormente apuradas entre o ativo e o passivo permanente foram regularizadas quando a Câmara foi instalada a justificá-la. Então, nesse sentido, eles propuseram que as contas sejam aprovadas em ressalva. Assim, o nosso voto é pela regularidade com ressalva da prestação de contas da Câmara Municipal de Corbélia relativo ao exercício 2011, de responsabilidade do senhor presidente Márcio André Wentz, afastando também a aplicação da multa. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 2375-12, prestação das contas da Câmara Municipal de Flórida, interessado ao senhor Claudinei Sesnick, relativo ao exercício 2011. A diretoria de contas municipais verificou que a única irregularidade refere-se ao não encaminhamento do relatório de controle interno e, posteriormente, foi regularizado e não apontou qualquer outra anomalia na prestação de contas. Por sua vez, o Ministério Público acompanhou o posicionamento da diretoria de contas municipais e também opinou pela aprovação das contas. E esse é o nosso voto. Voto pela regularidade da prestação de contas da Câmara Municipal de Flórida relativo ao exercício 2011 e responsabilidade do senhor Claudinei Sesnick. Está em discussão. Aprovado. Processo 16.237.0/12, município de Catanduvas, prestação de contas do Poder Executivo. Diretor de Contas Municipais é relativo ao exercício financeiro de 2011. O diretor de Contas Municipais, considerando que as irregularidades e restrições apontadas no seu primeiro opinativo foram plenamente justificadas pelo gestor, manifestou pela regularidade das formas nos termos da Instrução 4.221/12. O Ministério Público, por intermédio do seu parecer 19.776/12, acompanhou a manifestação de unidade técnica pela regularidade das contas. E o nosso voto é que seja emitido parecer prévio pela regularidade das contas do Poder Executivo do município de Catanduvas, referente ao exercício financeiro de 2011. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 17.081-1/12, município de Cruzeiro do Sul, prestação de contas do Poder Executivo, interessado o senhor Ailton Búzio de Araújo. Diretoria de Contas Municipais manifestou pela regularidade das contas, ressalvando, no entanto, o fato de que os recursos aportados no Instituto de Previdência do município ter sido realizados sob o elemento de desenvolvimento de despesas de exercícios anteriores, quando deveria ser realizado em aportes para cobertura de déficit atuarial. O Ministério Público manifestou pela regularidade com ressalva nos termos da instrução. E o nosso voto é que seja emitido parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do Poder Executivo de Cruzeiro do Sul, referente ao exercício financeiro de 2011. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 20.05.76/11, Poder Executivo Centenário do Sul, prestação de contas relativo ao exercício de 2011. Tanto a unidade técnica como o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas, pois o déficit orçamentário foi 5,58%. E o nosso voto, acompanhando as manifestações, é pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do Poder Executivo do Centenário do Sul, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade da senhora Veralice Pazotti, com fulcro no artigo 16, inciso 3º, letra B da Lei Orgânica do Tribunal, com as recomendações apontadas no item 2 da Instrução 772/12 da DCM. É o voto. Conselheiro Armas, aqui a anotação que esse processo ainda está com vista com o conselheiro Durval. Desculpa. Pelo menos a anotação que nós... A pressa inimiga da razão. Então, realmente não foi devolvido. É que venceria o prazo hoje do conselheiro Durval. Fica para a próxima sessão. Para a próxima sessão. E, finalmente, o protocolo 13.6140/12, prestação de contas do município de Enéas Marte,
Responsabilidade do senhor prefeito e vice-prefeito municipais, senhor Valmor Vardelinde e Sérgio Miguel Ferreira de Souza. A DCM opina preliminarmente pela regularidade das contas, por ter constatado que a percepção do subsídio do vice-prefeito estava acima do limite legal, bem como a falta de aplicação de 60% dos recursos no Fundeb do magistério. Abriu-se contraditório e a diretoria de contas municipais, dessa feita, comprovou que o município foi restituído do subsídio de paga maior ao senhor vice-prefeito, um montante de R$ 873,50, que valor este atualizado atingiu o montante de R$ 1.336,44, recolhido na forma da uniformização de jurisprudência. Considerou sanada a irregularidade, convertendo a multa em ressalva. Com relação à aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, verificou que o município apresentou a relação dos professores e respectivas votações, informação essa confirmada junto ao Conselho do Fundeb, considerando sanada a irregularidade, recomendando o afastamento da multa que inicialmente havia proposto. Por sua vez, o Ministério Público compartilhou integralmente as conclusões aradas pelo diretor de contas municipais. Faço exposto, acompanhando o posicionamento do diretor de contas municipais do Ministério Público, voto no sentido que o Tribunal emita parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalvas dos senhores Valmor Vanderlinde e Sérgio Miguel Ferreira de Souza, prefeito e vice-prefeito do município de Enéas Marques, respectivamente, relativas ao exercício de 2011, advertindo-os de que devem observar atentamente o princípio da juridicidade. Este tem o dever legal de cumprir as normas relativas aos subsídios dos agentes políticos e não corrigir a irregularidade somente quando instados a fazê-lo. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. Agradecendo, senhor presidente. A presidência agradece. A Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro A paciência de Vossa Excelência. Imagina, um prazer. E tem a palavra o conselheiro substituto Jaime Lichinski. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, por um lapso, deixei de anunciar os sobrestamentos no início da sessão. Se possível, faço agora. Foram sobrestados os seguintes atos de inativação: 81391313, 86571012, 73122612 e 51375211, todos na diretoria jurídica. Essas anotações, Vossa Excelência continua com a palavra. Protocolo 13798804, eu solicito adiamento desse processo. Não havendo posição, adiamento concedido. 14689506, contas do município de Cruz Machado, referente ao exercício de 2005, de responsabilidade do senhor Euclides Paza. Após os contraditórios, a instrução e o parecer são pela irregularidade das contas, tendo em vista a realização de despesas sem licitação ou sem indicação do processo de dispensa. Foram 4 aquisições no valor total de 95.766 e fração, e ainda outras no valor de 90.108,71. Outras outras 5 aquisições em um valor que vão de 12, em torno de 12 mil cada uma. E ainda a irregularidade por atraso na prestação de contas, provavelmente por um erro que passou na instrução, visto que não se tem notícia de desaprovação por mero atraso na prestação. E ainda faz ressalvas quanto à falta de repasse da contribuição patronal do INSS e falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundef para o magistério. Quanto à questão da ressalva por falta de repasse das contribuições,
entendo que o município esclareceu perfeitamente esse ponto ao demonstrar estar em dia com as obrigações junto ao INSS e explicar que as diferenças apontadas referem-se à contribuição que tem como base de cálculo o salário mínimo, salário família e o auxílio maternidade, cujo pagamento é de competência do INSS. Assim, entendo que o item está plenamente regularizado, não havendo razões para a ressalva. Quanto ao item falta de aplicação de 60% do recurso Fundef, o município esclareceu, mostrou que o valor glosado pelo tribunal, no montante de 90.108, e fração, foi referente ao pagamento de 3 orientadoras educacionais e uma supervisora educacional que se revezam para atender as 24 escolas municipais. Caso seja computado esse valor, no cálculo o município atinge um índice de 61,87. Então, também entendo que não subsiste motivo para a ressalva. Do exposto, acompanhando parcialmente a instrução, pela irregularidade das contas, tendo em vista a realização de despesas sem licitação ou sem indicação do processo de dispensa. E ainda a ressalva por atraso na entrega da prestação de contas, pelo que aplica-se a multa prevista no 87.3, a linha A da Lei Complementar 113. É a proposta. Está em discussão. Aprovado. 132.963.05, contas do município, do Executivo do município de Tunas do Paraná, do exercício financeiro de 2004. Interessados Jorge Luiz Martins Tavares e Nalinês Zanon. Acompanhando instrução e parecer, pela regularidade das contas, com ressalvas quanto à extrapolação dos vencimentos dos agentes, que foi cuja diferença recebida maior foi recolhida a tempo, e também quanto ao não exercício da capacidade financeira tributária plena. E ainda que se expressa a recomendação ao município pela adoção de medidas visando a recuperação de créditos tributários ou melhoria dos índices de realização de tributos. É a proposta. Está em discussão. Aprovado. Protocolado 182.639.10 encontra-se com vistas. 330.7013, ato de inativação, é uma aposentadoria de Inês Brutes, auditor fiscal de tributação, arrecadação e fiscalização, LF1. Tanto o DJUR como o Ministério Público se manifestam pela legalidade e registro. No entanto, a diretoria jurídica se manifesta pela legalidade e registro. O Ministério Público pela intimação do órgão previdenciário por entender que não está presente a declaração de não acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas firmada pela interessada. Compulsando os autos, no entanto, verifica-se que mencionada declaração encontra-se presente nos autos na peça 11. Resta também a questão da ausência dos valores dos proventos do ato concessório no decreto de aposentadoria, questão essa superada. Posto isso, acolhendo as manifestações da DJUR pela legalidade e registro do ato. Está em discussão. Aprovado.
56639211 pensão, é uma pensão a interessada Ruth Micheles Guzoni e Rinaldo Guzoni. Processo de registro de ato de concessão de pensão à mãe da ex-servidora estadual, com fundamento no parágrafo 5º, a linha A do artigo 42 da Lei Estadual 12.398, de 98. Embora a de júri ao Ministério Público tenham se manifestado pelo registro, ambos opinam pela instauração de incidente de inconstitucionalidade a fim de dar interpretação conforme a Constituição, explicitando que a vedação desse artigo não alcança aqueles que recebem um salário mínimo. Com as devidas vênias à posição da de júri do Ministério Público, entendo que ao conceder a pensão à mãe da ex-servidora, a Paraná Providência realizou, na verdade, uma interpretação sistêmica infraconstitucional, isto é, sopesou a vedação do artigo 42, parágrafo 6º da Lei Estadual já referida, com o parágrafo 7º do mesmo artigo, para concluir que a vedação imposta no artigo 6º não alcança as pessoas que recebem até um salário mínimo, afastando a aparente contradição. O tribunal também tem entendido dessa maneira. Eu cito aqui alguns outros acórdãos já nesse sentido. Então, considerando as opiniões favoráveis pelo registro e afasto a questão do incidente de inconstitucionalidade. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. 51307811 é uma admissão de pessoal da Universidade Estadual de Londrina. Admissão de pessoal complementar, pelo qual foram admitidos 2 professores colaboradores. A diretoria de contas estaduais assevera que as contratações anteriores foram julgadas legais e registradas nessa Corte de Contas. Diretoria jurídica pela legalidade e registro, e o Ministério Público, parecer da ilustre procuradora Valéria Borba, pela negativa de registro, por entender que a natureza de cargo de professor é permanente e não se enquadrando que estipula a Lei Complementar 108/2005. É o relatório do voto. Essa matéria já tem sido recorrentemente analisada nessa casa, que tem decidido pela legalidade e registro, por entender que as contratações estavam de acordo com o Acórdão 463 de 2009, dentre as quais a decisão consubstanciada no Acórdão 1156 da primeira Câmara. Posto isso, acolho as manifestações de diretoria jurídica e voto pela legalidade e registro das contratações em tela. É a proposta. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, era o que constava da pauta e agradeço a atenção de todos. A presidência agradece a Vossa Excelência e passa a relatar a pauta, iniciando pelo processo de prestação de contas de transferência 242.619/2011, município de Morretes, interessado a Milton Paulo da Silva, tanto a diretoria de análise financeira como o Ministério Público manifesto pela regularidade com ressalva, e essa também é a tendência a propósito de voto de ser relator, pela regularidade com ressalva. Aqui apenas faço um comentário em relação à falta de aplicação financeira. Trata-se da aplicação financeira do valor de R$49 mil por um período de um mês, sendo que foi um gestor que assumiu em janeiro. Então, seria de dezembro até janeiro. Nesse caso específico, entendo que está justificada a falta de aplicação financeira e afasto a condenação de devolução do valor da falta dessa aplicação. Também considero como viável a ressalva, nesse ponto até a unidade
técnica também o Ministério Público aceita, em relação à falta de cumprimento do objetivo total, por um motivo que duas secadoras, né, que era objeto do convênio, o preço ofertado não foi suficiente para interessados ao chamamento público. E restou deserto e o município devolveu o recurso. Então, afasto apenas como ressalva, mas também não imputo nenhum ato, né, ilegítimo. E, ao final, concordo com a aplicação da multa do artigo 87.4A pelo atraso na prestação de contas. Está em discussão o relatório e a proposta de voto. Está aprovado. Na sequência, eu tenho 245.987/2011, município de Telêmaco Borba, interessado Eros Danilo Araújo. Aqui nós temos uma prestação também de contas e transferência voluntária, na qual, na primeira manifestação, o diretoria da transferência manifestou-se pela irregularidade, faltando uma série de documentos. Nesse meio tempo, a entidade e o interessado anexaram os documentos, tanto que conduziu também o Ministério Público à regularidade das contas. E essa também é a proposta de voto pela regularidade das contas, conforme conclusão ministerial, aplicando-se, porém, multa ao senhor Eros Danilo Araújo, na forma do artigo 87.1g, pelo atraso verificado no encaminhamento da prestação de contas. Está em discussão. Aprovado. Tem outro processo de transferência voluntária, 258.854/2012, município de Terra Rica, na qual a diretoria da análise de transferência manifestou-se que pela regularidade com ressalva, também o Ministério Público, e essa também é a proposta de voto pela regularidade com ressalva, que nós temos o caso do transporte escolar e a ressalva em função da ausência de transporte escolar em alguns dias, algumas faltas, né, por problemas mecânicos de veículo e chuvas. Apenas faço uma ressalva ao conselheiro Hermes, conselheiro Jaime, que na sessão do Pleno eu relatei um recurso de revista em que eu mantive a desaprovação justamente por motivos que nem este. Só que naquele caso específico, que era do município de Guarapuava, o conjunto da obra era bem maior. Esse aqui, o demonstratório, que eram alguns dias. Naquele caso, é mais pela falta de controle e de medidas da administração em sanar e evitar os problemas de transporte escolar. Apenas faço a ressalva, porque certamente no recurso vão dizer que eu votei diferente, com dois pesos, né, para a mesma situação. Então, esse é o relatório e a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. 412.704/2012, Pastoral da Criança em Curitiba, interessado Aldo Pagotto e Vera Lúcia Altoé, do Ministério Público e Diretoria da Análise de Transferência, manifesto pelo encerramento do processo em função da ausência de despesa, e essa é a proposta de voto, pelo encerramento do feito sem julgamento do mérito, transferindo-se o controle para o Sistema Integrado de Transferência, conforme consta da instrução técnica. Apenas ressalvo no voto que essa transferência não significa em concordância em relação a algumas regras de direito material que se aplicam ou não aos convênios em vigência. Está em discussão. Aprovado. Tenho atos de aposentadoria e inativação, 207/98/2004, Instituto de Previdência e Servidores do município de Curitiba, interessado Ana da Purificação Gabardo, diretoria jurídica manifesta pela legalidade de registro, Ministério Público pela negativa de registro. Na verdade, o que se trata aqui nesse processo, eu já relatei na Câmara, e tem já alguns precedentes, trata-se da questão de contagem do tempo de serviço por regime seletista, autarquias municipais, com base na lei municipal. Parecer do Ministério Público entende que é só a partir de 85 de 1985, é que deveriam incidir usos adicionais por tempo de serviço. Faço no voto um resumo. Na realidade, essa disposição para todos os efeitos legais existe na lei municipal desde 1958. Não é de 85. Teve uma alteração, uma inovação, né, mas entendo até que essa disposição da lei de 1985, ela tem como base, né, tempo de serviço, ou seja, tempo de serviço também passado e não só presente, né? Ela se aplica às suas novas regras a partir daquela data, mas o tempo
de serviço prestado, inclusive independente até a deterioração municipal nesse sentido, deve ser computado. E a proposta de voto, conforme outros precedentes, é pelo legalidade e registro conforme diretoria jurídica. Está em discussão. Aprovado. 307/16/2008, Paraná Previdência, interessado Vardiceu Genaro. Diretoria Jurídica e Ministério Público manifestam pelo registro, legalidade e registro, e essa também é a proposta de voto pela legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. 501.874/09, Paraná Previdência, interessado Ney Fidelis Bichara. Ministério Público manifesta pela negativa de registro. E a diretoria jurídica mantém essa proposta pela legalidade. Nós estamos aqui naquele caso, né, dos policiais civis, na qual até o conselheiro Hermas já relatou, em relação à interpretação do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Estadual, Federal, a proposta de votos, seguindo a argumentação já apresentada nesta Câmara e outros precedentes, é pela legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. Mesma posição no 562.300/2009, interessado Lauro Spack. Aí tem uma série de procuradores. Proposta de voto, conforme o precedente, é pela legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. Também o 537.56/2010, interessado Anísio de Azevedo Neto. É pela legalidade e registro da aposentadoria de investigador policial, conforme precedentes. Está em discussão. Aprovado. 549.90/2010, Paraná Previdência, interessado Carlos de Marins Menino, também cargo de investigador de polícia, conforme precedentes, pela legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. 370.001/09, Paraná Previdência, interessado Délia Alves Ferreira, na qual o Ministério Público manifesta-se pela instalação de incidente de constitucionalidade. Também a diretoria jurídica faz menção. Eu já relatei um processo parecido na sessão da Câmara passada, se não me falha a memória, que o Ministério Público propõe um incidente de constitucionalidade em relação à Lei Complementar 123/2001 do Estado do Paraná, que fez a transformação de cargos de agente de execução para agente educacional nível 1 e 2. Eu não sei se nesse caso é 1 ou 2, mas são os casos parecidos. Fizemos uma análise do processo, encaminhei, doutora Sérgio, também o Ministério Público, para a indicação precisa de qual o artigo que se previa uma suposta inconstitucionalidade, e todo esse assunto surgiu porque tem um parecer da SEAP, onde diz que uma suposta transposição de cargos públicos é vedada pela Constituição. Fizemos uma análise da lei no gabinete, debatemos um pouco, chegamos à conclusão que, na realidade, não há uma transposição, existe uma definição de funções, tanto que são mantidos os mesmos níveis de acesso ao cargo, que seria de ensino médio. Não há uma alteração de nível de acesso, apenas de agente de execução para agente educacional, mantidas inclusive algumas funções e até as lotações dos servidores junto às unidades educacionais. Não vejo aqui nenhuma, nem ameaça, nem uma suposição de inconstitucionalidade de forma a criar um incidente. Lamentavelmente, não houve apreciação de mérito por parte da diretoria jurídica e por parte do Ministério Público, que eu acho que nesses casos, quando há preliminar, eu sempre falava com o doutor Laércio, doutor Eliseu, deveria haver pelo menos a preliminar ou diligência e também o enfrentamento de mérito caso rejeitado. Então eu proponho aqui a rejeição do incidente de inconstitucionalidade, já que não considero a transposição de cargo caracterizada neste caso. E vou um pouco mais além. No mesmo caso aconteceu nas várias alterações de quadro do tribunal aqui, onde se definiram funções e não níveis de acesso diferenciado, condições de acesso diferenciado, principalmente no último lei, onde definimos algumas funções, por exemplo, auxiliar auditor de controle externo, por algumas funções. Então,
rejeito, a propósito de voto, rejeito o incidente de inconstitucionalidade, já com um acordo, se aprovado, e determinando a instrução do mérito. Está em discussão? Está aprovado. Agora tem a admissão de pessoal, tem os processos da Universidade 341-18508, a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Vitor Hugo Zanetti. Aí tem na sequência o 406-99509, Universidade Estadual de Maringá, 238-880-2010, Universidade Estadual de Londrina, 414-882-2010, também Universidade Estadual de Maringá. Nesses processos, ou se discute só a admissão de professor temporário, ou a prorrogação, ou complementar desses cargos. Não é prorrogação, são admissões complementares. O Ministério Público manifestou-se em todos pela negativa de registro, mantendo a coerência com o seu opinativo, em relação à inexistência, né, de condições para a contratação temporária, sim por concurso público. Eu particularmente entendo, conforme o conselheiro Jaime Lichinski relatou hoje, e vários precedentes como do Tribunal Pleno, que aqui nesses casos está cumprida, né, não só a necessidade, e alguns processos, inclusive, doutora Célia, existem até as declarações de vacância, de aposentadoria, que justificaram as admissões. E cumprido a legislação estadual. E a proposta de voto é pela legalidade de registro em todos. Está em discussão? Aprovado. Na sequência, eu tenho o processo 135.592.08, município de Campo Largo. Esse aqui é um processo de admissão de pessoal complementar, no qual as primeiras admissões foram julgadas legais e registradas por esta Corte. Nesse caso, senhores conselheiros, existe uma particularidade aqui, a velha aplicação da lei de Murphy. Se não pode convencer, confunda. Na realidade, foram pedidos diligências, várias diligências, para comprovação da ordem classificatória. Foram juntados mais de 400 documentos, nas várias diligências, e nenhum deles conseguiu justificar e comprovar o atendimento da ordem classificatória. Então, apesar, né, da primeira admissão, que estava correta, né, ter sido julgada regular, entendo que essas complementares do digital 01/2006, para vários cargos, merecem a negativa de registro conforme parecer ministerial e parecer da diretoria jurídica. Aplico multa, proponho a aplicação de multa ao prefeito da época, em razão do não atendimento às normativas contra a documentação exigida para análise do processo. Existe uma proposta ministerial para a realização de inspeção in loco no município. Aqui eu não acato a proposta, mas encaminho o feito à administração e à diretoria jurídica, agora a diretoria de atos de registro pessoal, a DICAP, né, para que dentro do seu plano anual de fiscalização contemple, né, se julgar necessário, contemple uma vistoria, uma inspeção ou uma auditoria no referido município. E também determino as medidas de cumprimento da decisão no prazo de 15 dias e a inclusão nos registros competentes. E a proposta, o relatório e a proposta de voto. Está em discussão? Aprovado. Na sequência, eu tenho processo de certidão liberatória. São 6 processos, 125.237, 830.623, 25.906, 2003, os 2 primeiros de 2012, esse 2013, 290.22, 2013, 82.993, 2013, 37.3664, 2012. Todos esses processos, a proposta é o encerramento e arquivamento por perda de objeto, tendo em vista que as entidades obtiveram êxito na obtenção, né, das certidões diretamente pela internet. Está em discussão. Aprovado o arquivamento. Na sequência, a prestação de contas anual, 197.300/2012, Fundo de Previdência Municipal de Barracão, interessado Juarez Lima Henrich. Diretoria de Contas Municipais, Ministério Público, manifesto pela regularidade com ressalva, e essa também é a proposta de voto, pela regularidade com ressalva em relação ao saldo contábil de provisão matemática divergente
com a do laudo de avaliação atuarial. Está em discussão. Aprovado. 200.557/2012, Câmara Municipal de Santa Isabel do Oeste, interessado Antônio Júnior de Camargo e Jean-Pierre Cato. Ministério Público e Diretoria de Contas Municipais manifestam pela regularidade das contas do exercício 2011 e essa é a proposta de voto pela regularidade. Está em discussão. Aprovado. 145.793/2011, Câmara Municipal de São Mateus do Sul, interessado Vilmar Guimarães Ubrit. Ministério Público e Diretoria de Contas Municipais manifestam pela regularidade com ressalva. Essa também é a proposta de voto pela regularidade com ressalva das contas de 2011, em função de pagamento a maior feito para um vereador, mas que foi regularizado durante a tramitação da prestação de contas. Está em discussão. Aprovado. Tem a prestação de contas de prefeito municipal do Poder Executivo, 157.824/2011, município de Bocaiúva do Sul, interessada Lucimere de Fátima Santos Franco. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela regularidade das contas. Essa também é a proposta de voto. Permissão de parecer prévio pela regularidade. Apenas algumas expedição de recomendações quanto à falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA, bem como a existência de obra paralisada. Eu acho interessante, conselheiros, e eu vou tentar mudar isso aqui também um pouco no meu gabinete para acrescentar, acho que essa recomendação devia ser também ao Poder Legislativo, quando vai discutir o seu orçamento, e não só ao Poder Executivo, porque são questões que passam no plano do Poder Legislativo Municipal. A vontade de pôr de determinação, mas aí a gente estaria substituindo um pouco o gestor e o legislador, mas seriam recomendações a ambos os poderes. Está em discussão? Aprovado, né? Por último, tem o processo que encontra com vistas, e acredito que esgotei a pauta, e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Deixo livre a palavra. Senhor presidente. Conselheiro Hermes. Por esquecimento nosso, nós deixamos de anunciar no início da sessão a devolução do protocolado 18.2639/10, município de Andirá, ao eminente conselheiro substituto, Dr. Jaime Tadeu Licinski. É feita a devolução, eu consulto o conselheiro substituto se relatará o processo ou fará uso do dispositivo regimental de adiamento por uma sessão. Senhor presidente, eu tenho condições de relatar esse processo. Eu já havia relatado em sessão anterior. São as contas do Executivo do município de Andirá, relativas ao exercício de 2009, caminhadas pelo prefeito, senhor José Ronaldo Xavier. A DCM concluiu pela regularidade com ressalva das contas relativas à ausência de caminhamento das leis de alterações orçamentárias, movimentação e recursos em instituições financeiras privadas e ausência do extrato bancário do exercício posterior. E ainda com aplicação de multa para cada item observado como ressalva. O Ministério Público corroborou a conclusão da DCM e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva das contas, ressalvas essa relativamente à ausência de encaminhamento das leis de alteração orçamentárias e a ausência do extrato bancário do exercício posterior com conciliações regularizadas. E ainda incluo, como objeto dessa decisão, recomendação ao gestor para que providencie a elaboração de projeto de lei solicitando autorização legislativa para manutenção em banco não oficiais de contas correntes destinada à arrecadação de tributos. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O presidente agradece a Vossa Excelência. Deixa eu ligar a palavra. Convoco para a sessão do dia 16 de abril de 2013, terça-feira,
no horário regimental das 14 horas, para a realização da 12ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levante-se a sessão.